Ela ajustou o sutiã na janela do carro de um milionário e, sem querer, roubou seu coração. Se você ama romances, se inscreva, curta e deixe nos comentários de onde está assistindo. Marina Santos acordou com o som irritante do despertador tocando pela terceira vez. Eram 7h45 da manhã de uma segunda-feira qualquer, mas para ela parecia o fim do mundo. Havia dormido apenas 4 horas depois de passar a madrugada, terminando uma apresentação que deveria ter entregue na sexta-feira anterior. Não, murmurou, saltando da cama e tropeçando nas próprias pernas. Seus cabelos castanhos estavam completamente desarrumados, apontando para todas as direções possíveis, e seus óculos de grau estavam tortos no rosto desde que havia adormecido com eles na mesa do computador. Marina era daquelas pessoas que sempre chegavam atrasadas, mesmo quando saíam de casa cedo. Tinha uma habilidade natural para atrair pequenos desastres. Derramava café na blusa branca justamente no dia de apresentações importantes, esquecia as chaves dentro de casa e sempre escolhia a fila mais lenta do supermercado. Aos 28 anos, trabalhava como analista de marketing em uma pequena agência publicitária no centro de São Paulo, ganhando o suficiente para dividir um apartamento minúsculo com 2 amigas e sobreviver à base de miojo gourmet. Naquela manhã fatídica, depois de tomar um banho de 2 minutos, novo recorde pessoal, vestir a primeira roupa limpa que encontrou no armário e prender os cabelos em um coque que mais parecia um ninho de passarinho, Marina saiu correndo de casa, carregando sua pasta de trabalho, uma bolsa enorme que parecia conter metade de seus pertences e um café em copo descartável que havia comprado na padaria da esquina. As ruas do centro de São Paulo estavam no seu caos habitual. Pessoas correndo em todas as direções, buzinas tocando incessantemente, vendedores ambulantes gritando suas ofertas e aquele cheiro característico de poluição misturado com café e pão de açúcar que definia as manhãs paulistanas. Marina corria pela calçada, desviando de pedestres e tentando equilibrar todos os seus pertences, quando aconteceu o inevitável. Ela tropeçou no próprio pé direito, uma habilidade que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, e o café voou em um arco perfeito pelo ar. O tempo pareceu diminuir enquanto ela assistia, em horror absoluto, o líquido escuro voando em direção a uma Ferrari vermelha impecável estacionada na calçada. "Não!" gritou, como se pudesse de alguma forma reverter as leis da física através da força de vontade. O café se espalhou generosamente pelo para-brisa da Ferrari, escorrendo lentamente pela pintura vermelha reluzente. Marina ficou parada no meio da calçada, mortificada, olhando ao redor para ver se alguém havia testemunhado sua mais recente façanha. Felizmente, ou infelizmente, as pessoas ao redor estavam muito ocupadas com suas próprias vidas para notar o pequeno desastre que acabara de acontecer. Marina se aproximou do carro, observando o estrago. O café estava escorrendo pela lateral da Ferrari como lágrimas marrons, e ela podia ver seu reflexo distorcido na pintura brilhante. "Perfeito", murmurou para si mesma. "Agora vou ser processada por um milionário qualquer e vou ter que vender meus órgãos para pagar o conserto." Foi então que notou algo estranho. A janela do motorista estava ligeiramente aberta e havia uma corrente de ar quente saindo de dentro do carro. Marina se inclinou um pouco para espiar o interior, apenas para ter certeza de que não havia ninguém dentro que pudesse ter presenciado seu momento de glória. O interior do carro era luxuoso, couro bege impecável, um painel que parecia saído de uma nave espacial e um cheiro de perfume masculino caro que fazia Marina se sentir ainda mais deslocada com sua roupa amarrotada e seu café derramado. Foi nesse momento que a situação se tornou ainda mais constrangedora. O calor dentro do carro, combinado com o nervosismo e a correria da manhã, fez Marina perceber que seu sutiã havia se deslocado durante toda a confusão. Uma das alças havia escorregado e a peça íntima estava completamente torta, criando uma situação desconfortável que precisava ser resolvida imediatamente. Marina olhou ao redor mais uma vez. A rua estava movimentada, mas ninguém parecia estar prestando atenção nela. Tomou uma decisão rápida. Usaria o reflexo da janela do carro para se arrumar discretamente. Afinal, era apenas um ajuste rápido e ela precisava chegar ao trabalho antes que seu chefe percebesse seu atraso. Aproximou-se da janela entreaberta e, usando o vidro como espelho, começou a ajustar o sutiã por baixo da blusa. Era uma operação delicada que exigia concentração total. Puxar uma alça aqui, ajustar ali, tudo isso tentando manter a discrição e a elegância de uma verdadeira dama. "Pronto",
suspirou aliviada, dando uma última ajeitada na blusa. Pelo menos uma coisa deu certo hoje. Foi nesse exato momento que ouviu uma voz masculina, profunda e divertida, vinda de dentro do carro. Bem, essa é definitivamente a manhã mais interessante que já tive. Marina congelou, completamente. Se fosse possível morrer de vergonha no local, ela teria virado pó naquele instante. Lentamente, como se estivesse se movendo através de melado, virou a cabeça em direção à janela do carro. Lá dentro, com um sorriso maroto no rosto e os olhos azuis brilhando de diversão, estava o homem mais bonito que Marina já havia visto na vida. Cabelos escuros levemente bagunçados, barba por fazer, que lhe dava um ar charmoso e relaxado, e um terno que provavelmente custava mais do que o salário anual dela. Rafael Montenegro, 32 anos, herdeiro de um império empresarial e dono daquela Ferrari, que agora estava decorada com café da manhã de Marina, havia acabado de presenciar a cena mais inusitada de sua vida. Ele estava no carro há cerca de 10 minutos, no telefone com seu advogado discutindo questões tediosas sobre fusões empresariais, quando uma mulher apareceu do nada e derramou café em seu para-brisa. Em vez de ficar irritado, Rafael achou a situação hilariante. Sua vida era tão previsível, tão cheia de reuniões enfadonhas e pessoas querendo agradar-lhe, que um pouco de caos espontâneo era bem-vindo. E então, a mulher se aproximou de sua janela e começou a se arrumar, e Rafael não conseguiu resistir a fazer o comentário. Marina, por sua vez, sentia como se fosse derreter ali mesmo. Seu rosto estava tão vermelho quanto a Ferrari, e ela gaguejou. Oh, meu Deus! Eu não sabia que o senhor estava... Eu só estava ajustando o sutiã na janela do meu carro, Rafael completou, claramente se divertindo com a situação. É uma técnica interessante. Não posso dizer que já tenha visto algo assim antes. Marina queria que a terra se abrisse e a engolisse. Eu sinto muito. Eu derrubei café no seu carro e então percebi que estava torto, e eu pensei que poderia usar a janela como espelho, e não imaginei que houvesse alguém dentro e... Ela parou para respirar, percebendo que estava falando sem parar como sempre fazia quando ficava nervosa. Rafael riu, um som genuíno e caloroso que fez algo estranho no estômago de Marina. Respira, disse ele gentilmente. Não é o fim do mundo, é só café, e honestamente foi a coisa mais engraçada que aconteceu comigo em meses. Mas eu estraguei seu carro, Marina protestou, gesticulando viudamente. E é uma Ferrari. Provavelmente custa mais do que eu ganho em vários anos. É só um carro, Rafael disse, saindo do veículo com movimentos fluidos e elegantes. De pé, ele era ainda mais impressionante. Alto, com ombros largos e uma presença que fazia Marina se sentir ainda menor do que seus 1,65 m. E sobre o sutiã, pelo menos você estava usando um, já vi coisas piores. Marina não soube se ria ou morria de vergonha. Isso não está tornando a situação menos constrangedora, murmurou, evitando olhar diretamente para ele. Rafael pegou um lenço do bolso e começou a limpar o para-brisa do carro com movimentos despreocupados. Qual é o seu nome? Marina, ela respondeu automaticamente. Depois se arrependeu. Por que havia dado seu nome verdadeiro? Deveria ter inventado um pseudônimo e fugido. Marina, ele repetiu, como se estivesse testando como o nome soava. Eu sou Rafael, e você está atrasada para o trabalho, imagino. Marina olhou para o relógio no pulso e quase desmaiou. Oh, não, sim. Eu tenho uma apresentação em... Ela fez uma conta rápida. 15 minutos. Onde você trabalha? Rafael perguntou, terminando de limpar o para-brisa. Na agência Clique, 3 quarteirões daqui. Marina respondeu, já começando a se afastar. Escute, eu vou deixar meu cartão. Não, espera, eu não tenho cartão. Vou anotar meu telefone para que você possa me ligar e a gente pode resolver a questão do concerto e... Marina, Rafael a interrompeu suavemente. Aceita uma carona? Ela parou no meio da frase, piscando várias vezes. Uma carona? Na Ferrari? Comigo? Depois que eu joguei café nela? A não ser que você prefira chegar atrasada na sua apresentação, Rafael disse, abrindo a porta do passageiro com um gesto galante. Marina olhou para o relógio, depois para Rafael, depois para a Ferrari. Sua mente racional gritava que era uma péssima ideia entrar no carro de um estranho, mesmo que ele fosse absurdamente bonito e aparentemente rico. Mas sua mente prática lembrava que ela realmente precisava chegar ao trabalho e caminhar 3 quarteirões em 15 minutos, carregando tudo o que estava carregando, era fisicamente impossível.
Eu prometo que não vou mais derrubar nada no seu carro, disse ela, hesitante. Rafael sorriu e Marina sentiu seu coração dar uma pequena cambalhota. Eu aceito o risco. Marina entrou no carro tentando não tocar em nada para não estragar ainda mais alguma coisa. O interior era ainda mais luxuoso de perto. O banco era tão macio que ela quase suspirou de prazer, e o painel tinha mais botões do que a cabine de um avião. Agência Clique, não é? Rafael perguntou, ligando o motor. O som era como um ronronar suave e poderoso. Sim, é no... Você conhece? Marina perguntou surpresa. Conheço o prédio. Aliás, Rafael fez uma pausa como se estivesse pensando em algo. Vocês não estavam concorrendo para fazer a campanha da Montenegro Enterprises? Marina quase engasgou. Montenegro Enterprises era uma das maiores empresas do país, um conglomerado que tinha negócios em quase todos os setores imagináveis. E Rafael, Montenegro, você é... Ela começou, os olhos se arregalando. Rafael Montenegro, sim, ele confirmou navegando pelo trânsito com a habilidade de alguém que estava acostumado a dirigir carros caros em ruas movimentadas. E imagino que sua apresentação seja exatamente sobre nossa conta. Marina sentiu como se fosse desmaiar. Não apenas havia derramado café no carro de um homem rico, não apenas havia se arrumado na janela dele como se fosse um espelho público, mas esse homem era exatamente a pessoa para quem ela faria uma apresentação dali a poucos minutos. Eu vou ser despedida, murmurou enterrando o rosto nas mãos. Meu chefe vai me matar. Não, primeiro ele vai me humilhar na frente de toda a equipe, depois vai me despedir. E então eu vou ter que voltar para a casa dos meus pais no interior e trabalhar na padaria da tia Conceição pelo resto da vida. Rafael riu novamente. Por que seria despedida? Porque eu acabei de fazer a coisa mais não profissional do mundo com o cliente mais importante da empresa, Marina explicou, gesticulando dramaticamente. E agora você vai entrar na sala de reunião e contar para todo mundo que a analista de marketing da agência Clique usa seus carros como espelho para se arrumar. Primeiro, Rafael disse, parando em um semáforo e olhando para ela com uma expressão divertida. Eu não vou contar nada para ninguém. Segundo, todo mundo tem manhãs ruins. E terceiro, ele fez uma pausa. Estou começando a achar que esta pode ser a manhã mais interessante que já tive em muito tempo. Marina o olhou desconfiada. Você está sendo sarcástico? Não. Ele respondeu com uma sinceridade que a pegou de surpresa. Minha vida é bastante previsível. Reuniões, contratos, pessoas me dizendo o que acham que eu quero ouvir. É refrescante conhecer alguém que derrama café no meu carro e depois usa minha janela como espelho. O semáforo abriu e eles seguiram em frente. Marina ficou em silêncio por um momento, processando o que ele havia dito. Você tem uma vida estranha se derramar café em carros é considerado refrescante. Você não faz ideia, Rafael murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Eles chegaram ao prédio da agência Clique em menos de 5 minutos, um trajeto que teria levado pelo menos 15 a pé. Rafael parou na frente do edifício e desligou o motor. Bem, disse Marina, hesitando antes de sair do carro. Obrigada pela carona e desculpa novamente pelo café e pela situação do espelho. Sé Marina, Rafael a chamou quando ela estava abrindo a porta. Ela se virou para olhar para ele. Boa sorte na apresentação. Você vai estar lá? Ela perguntou, com uma mistura de esperança e terror na voz. Não, ele respondeu, e Marina não soube se ficava aliviada ou desapontada. Meu assistente vai representar a empresa hoje. Eu tenho outras reuniões. Marina assentiu e saiu do carro, mas antes de fechar a porta, Rafael a chamou novamente. Marina? Sim? Mantenha meu número, ele disse entregando-lhe um cartão. Caso precise de ajuda com algum outro sutiã rebelde. Marina pegou o cartão, seu rosto ficando vermelho novamente, mas desta vez ela conseguiu sorrir. Vou tentar manter minha lingerie sob controle. Que pena, Rafael murmurou com um sorriso maroto, e Marina sentiu seu estômago dar mais uma cambalhota. Ela fechou a porta do carro e ficou parada na calçada, observando a Ferrari vermelha se afastar no trânsito. Olhou para o cartão em suas mãos. Papel caro, letras douradas em relevo, apenas o nome Rafael Montenegro e um número de telefone. Que manhã louca, suspirou, guardando o cartão na bolsa e correndo para o elevador. Marina chegou à sala de reunião com exatamente 2 minutos de antecedência, uma conquista pessoal considerando toda a aventura matinal. Seus colegas já estavam lá. Carlos, seu chefe, um homem de 50 anos que sempre parecia estar à beira de um ataque cardíaco. Fernanda, a diretora criativa, que tinha o dom de fazer qualquer pessoa se sentir inadequada com apenas um olhar. E Tiago, seu colega analista, que era competitivo ao extremo e adorava vê-la se dar mal. Marina!
Carlos exclamou quando ela entrou. Pensei que você não fosse aparecer. Está tudo pronto para a apresentação? Sim, claro, Marina respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Ela havia passado a madrugada trabalhando na apresentação e estava relativamente satisfeita com o resultado. Claro, isso foi antes de descobrir que havia se arrumado na janela do carro do próprio Rafael Montenegro. A sala de reunião da agência Clique era modesta comparada aos padrões empresariais de São Paulo, mas Carlos fazia questão de mantê-la sempre impecável para as reuniões com clientes importantes. Mesa de vidro, cadeiras de couro preto, uma TV de tela grande na parede e aquele cheiro artificial de sucesso empresarial que vinha dos aromatizadores automáticos. Marina conectou seu laptop à TV e começou a revisar mentalmente sua apresentação. O conceito era sólido, uma campanha que mostrava a Montenegro Enterprises não apenas como uma empresa grande e poderosa, mas como uma organização que se importava com as pessoas e com o futuro. Era um ângulo mais humanizado, algo que ela havia pesquisado e achado que seria diferente do que outras agências provavelmente apresentariam. Às 9h em ponto, a porta se abriu e entrou um homem de cerca de 40 anos, alto, magro, com óculos de grau e uma pasta de couro marrom. Ele tinha aquela aparência típica de executivo, terno cinza impecável, sapatos brilhando e uma expressão que sugeria que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Bom dia, disse ele, apertando a mão de Carlos. Sou David Almeida, assistente executivo do Sr. Montenegro. Ele pediu desculpas por não poder estar presente pessoalmente. Marina sentiu um misto de alívio e desapontamento. Por um lado, não teria que encarar Rafael depois do episódio do sutiã. Por outro lado, havia algo em Rafael que a intrigava, e ela estava curiosa para vê-lo em um ambiente profissional. Não há problema algum, Carlos disse fazendo sua melhor imitação de executivo bem-sucedido. Estamos muito animados para apresentar nossa proposta. Marina, você pode começar. Marina respirou fundo e começou sua apresentação. Nos primeiros 5 minutos, ela se sentiu confiante. A proposta estava bem estruturada, os slides estavam bonitos e ela conseguiu manter a voz firme. Mas então, no meio de sua explicação sobre o lado humano das grandes corporações, David Almeida a interrompeu. Desculpe, ele disse, tirando os óculos e limpando-os com um pano. Mas não estou vendo nada novo aqui. É tudo muito genérico. Onde está a inovação? O diferencial? Marina sentiu seu estômago dar um nó. Bem, Sr. Almeida, acreditamos que mostrar o lado humano da Montenegro Enterprises é exatamente o diferencial. As pessoas estão cansadas de empresas que parecem distantes e impessoais. Lado humano, David repetiu, com um tom ligeiramente desdenhoso. Senhorita Santos, a Montenegro Enterprises é uma das maiores empresas do país. Nossos clientes não querem lado humano. Eles querem eficiência, resultados, poder. Eles querem saber que estão fazendo negócios com vencedores. Fernanda tentou salvar a situação. O que Marina está propondo é uma abordagem mais contemporânea, Sr. Almeida. As pesquisas mostram que o público hoje valoriza a autenticidade e conexão emocional com as marcas. Pesquisas, David murmurou, como se a palavra tivesse um gosto ruim. Muito bem, continue, Senhorita Santos. Marina tentou retomar o controle da apresentação, mas podia sentir que estava perdendo David a cada slide. Ele fazia perguntas cortantes, questionava cada escolha criativa e sempre parecia ter uma expressão de tédio mal disfarçado. Quando ela chegou ao final da apresentação, 20 minutos depois, o silêncio na sala era ensurdecedor. É isso? David perguntou, guardando um bloco de anotações que havia permanecido praticamente em branco durante toda a apresentação. Sim, Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Acreditamos que essa abordagem pode realmente diferenciar a Montenegro Enterprises no mercado. David se levantou e ajustou o paletó. Senhorita Santos, Sr. Carlos, obrigado pelo tempo. Vamos analisar a proposta e entrar em contato. Era a frase de morte do mundo corporativo. Todo mundo na sala sabia que vamos analisar e entrar em contato significava não, obrigado, mas estamos sendo educados. Depois que David saiu, Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Fernanda evitava olhar para Marina. Tiago, por sua vez, não conseguia esconder um pequeno sorriso de satisfação. Bem, Carlos finalmente disse, vamos esperar o retorno deles. Carlos, eu posso explicar... Marina começou, mas ele a interrompeu. Marina, você trabalhou duro nesta apresentação, eu sei, mas talvez devêssemos ter optado por uma abordagem mais tradicional.
Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela sabia que a apresentação não havia sido perfeita, mas acreditava genuinamente na proposta. Mais do que isso, depois de conhecer Rafael, mesmo que brevemente, ela havia tido a impressão de que ele era diferente do típico empresário frio e calculista. Havia algo mais humano nele, algo que sua campanha tentava capturar. "Posso ter uma segunda chance?" ela perguntou, odiando o tom suplicante em sua própria voz. Carlos suspirou. "Marina, você sabe como essas coisas funcionam. Se eles quisessem uma segunda apresentação, já teriam pedido." Marina assentiu e saiu da sala de reunião se sentindo completamente derrotada. Voltou para sua mesa, uma pequena estação de trabalho no meio do escritório aberto, e ficou encarando a tela do computador sem realmente ver nada. Era assim que sua carreira ia terminar, com uma apresentação mal-sucedida para o homem mais bonito que já havia conhecido, depois de ter derramado café no carro dele e usado sua janela como espelho? Marina pegou o cartão de Rafael da bolsa e ficou olhando para ele. Que tipo de pessoa era ele realmente? O homem que havia rido de sua situação constrangedora e oferecido uma carona, ou o tipo de empresário que mandava assistentes como David Almeida para julgar e descartar propostas? Sem pensar muito no que estava fazendo, Marina pegou o celular e digitou uma mensagem. "Senhor Montenegro, aqui é Marina, a especialista em usar janelas de Ferrari como espelho. Gostaria de saber se seria possível conversar sobre a apresentação de hoje. Tenho a impressão de que não saiu como esperado. Marina Santos, Agência Clique." Ela releu a mensagem 3 vezes, questionando cada palavra. Era muito informal, muito direta, muito desesperada, provavelmente tudo isso, mas antes que pudesse mudar de ideia, apertou enviar. A resposta chegou em menos de 5 minutos. "Marina da Janela Espelho. Meu assistente me contou sobre a apresentação. Que tal conversarmos pessoalmente? Você pode vir ao meu escritório às 18 horas. Rafael." Marina leu a mensagem várias vezes, tentando decifrar o tom. Ele parecia amigável. Era possível? Ou estava apenas sendo educado antes de confirmar oficialmente que a agência Clique não conseguiria a conta? Ela digitou de volta. "Posso sim, obrigada pela oportunidade." "Perfeito, minha secretária vai te enviar o endereço." "E Marina?" "Sim, pode deixar o café em casa desta vez." Marina não conseguiu evitar sorrir. Talvez ainda houvesse esperança. O edifício da Montenegro Enterprises ficava na Faria Lima, no coração do centro financeiro de São Paulo. Era uma dessas torres de vidro e aço que pareciam tocar o céu, com mais de 40 andares, e uma presença imponente que fazia qualquer pessoa se sentir pequena ao se aproximar. Marina chegou às 17h45, 10 minutos antes do horário marcado. Ela havia passado o resto do dia tentando decidir o que vestir para esse encontro. Era uma reunião de negócios, um encontro casual, uma combinação estranha dos dois? No final, optou por uma blusa azul marinho, uma saia preta na altura do joelho e sapatos de salto médio que eram confortáveis o suficiente para não a fazer tropeçar, mas elegantes o suficiente para parecer profissional. O lobby do prédio era impressionante. Pé direito altíssimo, mármore branco nas paredes, uma fonte no centro e uma recepção que parecia saída de um filme de Hollywood. Marina se aproximou da recepcionista, uma mulher jovem e impecavelmente arrumada, que a cumprimentou com um sorriso profissional. "Boa tarde, tenho um encontro com o Sr. Rafael Montenegro às 18 horas. Meu nome é Marina Santos." A recepcionista checou sua lista. "Perfeito, senhorita Santos. O Sr. Montenegro está esperando. Por favor, pegue o elevador até o 42º andar. Sua secretária a receberá lá." O elevador era silencioso e rápido, e Marina observou os números dos andares passando. 10, 15, 20, 25. A cada andar que subia, ela se sentia mais nervosa. O que exatamente ia dizer para Rafael? Como explicar que acreditava que sua proposta era boa, mesmo que seu assistente claramente não tivesse gostado? O 42º andar era o último, e quando as portas do elevador se abriram, Marina se viu em um ambiente que parecia mais um apartamento de luxo do que um escritório. Havia uma recepção elegante com sofás de couro branco, quadros abstratos nas paredes e uma vista de São Paulo que tirava o fôlego. "Senhorita Santos?" Uma mulher de cerca de 40 anos, elegante e profissional, se aproximou. "Sou Clara, secretária do Sr. Montenegro. Ele está terminando uma ligação e a receberá em alguns minutos. Posso oferecer algo para beber? Um café, por favor." Marina respondeu automaticamente e depois se arrependeu. Talvez não fosse uma boa ideia, considerando seu histórico recente com essa bebida. Clara sorriu. "Vou pedir para prepararem um café especial. O senhor Montenegro sempre diz que o melhor café é aquele que não se derrama em carros caros."
Marina ficou vermelha. Então Rafael havia contado sobre o incidente para sua secretária. Isso era constrangedor ou divertido? Ela ainda estava decidindo quando Clara voltou com uma xícara de porcelana fina e um café que cheirava incrivelmente bem. Este é nosso blend especial, Clara explicou. Grãos importados da Colômbia, torrados aqui em São Paulo. E não se preocupe, a xícara tem uma alça muito firme. Marina riu, apesar do nervosismo. Prometo ter cuidado. Alguns minutos depois, Clara a acompanhou por um corredor com piso de madeira escura e mais quadros abstratos até uma porta dupla de mogno. Clara bateu levemente e abriu a porta. Senhor Montenegro, a senhorita Santos chegou. Pode entrar, veio a voz de Rafael de dentro da sala. Marina entrou no que só podia ser descrito como o escritório mais impressionante que já havia visto na vida. Era enorme, com uma mesa de reunião para 12 pessoas de um lado, uma mesa de trabalho que parecia ser feita de uma única peça de madeira nobre do outro e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de laranja e rosa, e as luzes da cidade começavam a se acender. Rafael estava de pé atrás de sua mesa, sem o paletó, com as mangas da camisa branca arregaçadas e a gravata afrouxada. Ele parecia mais relaxado do que pela manhã, mais humano. Marina, ele disse, sorrindo e gesticulando para que ela se sentasse em uma das cadeiras em frente à sua mesa. Como foi o resto do seu dia? Conseguiu manter o sutiã no lugar? Marina quase se engasgou com o café. Senhor Montenegro, Rafael, ele a corrigiu sentando-se. E desculpa, não pude resistir. Davi me contou sobre a apresentação. Ah, Marina disse, sua confiança diminuindo instantaneamente. Então você sabe que não foi exatamente um sucesso. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Conte-me sobre sua proposta. Na sua versão. Marina piscou surpresa. Minha versão? Davi tem suas opiniões sobre o que nossa empresa deveria representar. Mas eu gostaria de ouvir diretamente de você por que acredita que sua abordagem funcionaria. Marina respirou fundo. Esta era sua chance. Talvez a única que teria. Eu passei semanas estudando a Montenegro Enterprises, começou, sua voz ganhando força conforme falava, e descobri algo interessante. Todas as outras empresas do seu porte usam as mesmas estratégias: poder, domínio, resultados. É sempre sobre ser o maior, o mais forte, o mais eficiente. Rafael assentiu, mas não a interrompeu. Mas quando eu li sobre a história da sua empresa, sobre como seu avô começou com uma pequena loja no Brás e construiu isso tudo, Marina gesticulou para o escritório ao redor. Percebi que há uma história humana real aqui, e as pessoas estão cansadas de empresas que se sentem como máquinas frias. Continue, Rafael disse, e Marina notou que ele realmente parecia interessado. Minha proposta era mostrar que vocês são poderosos, não apesar de se importarem com pessoas, mas porque se importam, que o sucesso de vocês vem de entender que por trás de cada decisão empresarial, de cada contrato, há seres humanos reais com necessidades reais. Marina fez uma pausa, esperando que Rafael dissesse algo, mas ele apenas acenou para que continuasse. Eu sei que deve soar ingênuo, ela admitiu, especialmente vindo de alguém que usa janelas de Ferrari como espelho, mas eu realmente acredito que essa é a direção para onde o mundo está indo. As pessoas querem fazer negócios com empresas que elas podem respeitar, não apenas temer. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela para a cidade que se estendia lá embaixo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. David acha que isso é bobagem sentimental. Ele disse que nossa clientela quer força, não sentimentos. E o que você acha? Marina perguntou, arriscando-se. Rafael sorriu, mas havia algo melancólico na expressão. Eu acho que David está comigo há 5 anos e nunca me fez uma pergunta pessoal, nem sobre meu fim de semana, nem sobre minha família, nada. Para ele, eu sou apenas uma função, não uma pessoa. Marina sentiu seu coração se apertar um pouco. Isso deve ser solitário. É, Rafael admitiu, parecendo surpreso com sua própria honestidade. Muito solitário. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Marina teve a impressão de que havia algo mais que Rafael queria dizer, mas não sabia como. Posso fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Claro. Por que você me trouxe aqui? Digo, realmente, seu assistente deixou bem claro que nossa proposta não foi aceita. Rafael se levantou e caminhou até a janela, colocando as mãos nos bolsos. Você quer a resposta honesta? Prefiro honestidade à educação, porque em 15 minutos no carro esta manhã, você foi mais real comigo do que a maioria das pessoas que conheço em anos inteiros. Ele se virou para olhar para ela. Você derramou café no meu carro, se arrumou na minha janela e depois me agradeceu pela carona. Não
Não tentou me impressionar, não fingiu ser algo que não é. Foi apenas você. Marina sentiu uma estranha sensação de aquecimento no peito. Isso pode ter sido só porque estava em pânico total. Rafael riu. Talvez. Mas quando David me contou sobre sua apresentação, sobre como você defendeu sua ideia mesmo quando ele estava claramente contra, pensei que talvez você fosse a primeira pessoa em muito tempo que realmente acredita no que está dizendo. E se eu estiver errada? E se David estiver certo e as pessoas realmente só quiserem poder e resultados? Rafael voltou para sua cadeira e se inclinou para a frente novamente. Marina, posso te contar um segredo? Ela assentiu. Eu herdei esta empresa quando tinha 28 anos. Meu pai morreu em um acidente de carro e de uma hora para outra eu estava responsável por 50 mil funcionários e bilhões em faturamento. Sabe qual foi a primeira coisa que todos me disseram? Marina balançou a cabeça. Que eu precisava ser forte, implacável, que os negócios não eram lugar para sentimentos. E eu acreditei nisso. Passei os últimos 4 anos construindo uma reputação de ser o empresário mais duro de São Paulo. E funcionou? Financeiramente, perfeitamente, pessoalmente? Rafael fez uma pausa. Bem, você acabou de me ver mais empolgado com uma conversa de trabalho do que fico há meses. Marina sorriu. Então talvez haja algo na minha proposta maluca, afinal. Talvez, Rafael concordou. Mas aqui está o problema. Mesmo que eu queira tentar sua abordagem, eu tenho um conselho de diretores, investidores, acionistas. Não posso simplesmente mudar nossa estratégia de marketing, porque gostei de conversar com a mulher que derramou café no meu carro. Marina sentiu seu coração afundar um pouco. Entendo. Mas, Rafael continuou, eu posso dar à agência Clique uma chance de provar que essa abordagem funciona. Marina olhou para ele confusa. Como? Temos um projeto menor chegando, um evento corporativo para o lançamento de nossa nova divisão de tecnologia sustentável. É importante, mas não é nossa campanha principal. Se vocês puderem mostrar que sua abordagem humanizada realmente ressoa com as pessoas nesse evento, talvez eu possa convencer o conselho a considerar algo maior. Marina sentiu uma onda de esperança. Sério? Sério. Mas há uma condição. Qual? Rafael sorriu e Marina viu uma pitada daquela diversão maliciosa que havia notado pela manhã. Você vai trabalhar diretamente comigo no projeto. Nada de assistentes, nada de intermediários. Só nós dois. Marina engoliu em seco. A ideia de trabalhar diretamente com Rafael era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. E se eu derrubar café em você de novo? Vou me certificar de que nossas reuniões sejam em lugares sem bebidas quentes. Rafael respondeu rindo. Marina estendeu a mão. Então temos um acordo? Rafael apertou sua mão e Marina sentiu uma pequena descarga elétrica no contato. Temos um acordo. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório da agência Clique mais cedo do que nunca. Ela havia passado a noite toda acordada, pensando na conversa com Rafael e no projeto que ele havia proposto. Era uma oportunidade incrível, mas também uma pressão enorme. Se ela estragasse isso, não apenas perderia a conta, mas decepcionaria Rafael. E por algum motivo que não conseguia explicar totalmente, isso a incomodava mais do que deveria. Carlos estava em sua sala quando ela chegou, e Marina bateu na porta. Marina, que bom que você chegou cedo. Precisamos conversar sobre ontem. Na verdade, Carlos, eu tenho novidades. Marina o interrompeu, entrando e fechando a porta atrás de si. Rafael Montenegro me ligou ontem à noite. Eles querem nos dar uma chance. Carlos piscou várias vezes, como se estivesse processando a informação. Como assim, uma chance? Marina explicou sobre o projeto do evento para a divisão de tecnologia sustentável, sobre como seria uma oportunidade de provar sua abordagem em menor escala e sobre como Rafael queria trabalhar diretamente com ela. Ele quer trabalhar diretamente com você? Carlos repetiu, com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Marina, você tem certeza de que isso é só sobre trabalho? Marina sentiu seu rosto esquentar. O que você quer dizer? Bem, é um pouco incomum, não é? Um CEO de uma empresa desse porte querendo trabalhar diretamente com uma analista? Geralmente eles mal sabem nossos nomes. Carlos, eu garanto que é puramente profissional, Marina disse, embora ela mesma não tivesse certeza disso. É apenas uma oportunidade de mostrar que nossa abordagem pode funcionar. Carlos a estudou por um momento. Depois, suspirou. Está bem. Mas Marina, essa pode ser nossa única chance com a Montenegro Enterprises. Não pode haver nenhum erro. Não haverá, Marina prometeu, torcendo para conseguir cumprir essa promessa. O resto da manhã passou rapidamente, com Marina pesquisando tudo o que podia sobre tecnologia sustentável e eventos corporativos. Às 14 horas, seu telefone tocou. Era Rafael.
Marina, você pode vir ao meu escritório agora? Quero te mostrar o espaço do evento e discutir algumas ideias. Claro, Marina respondeu já pegando sua bolsa. Chego em 20 minutos. Perfeito. E Marina? Sim, pode trazer café desta vez. Prometo manter distância segura. Marina riu, apesar dos nervos. Vou arriscar. 25 minutos depois, ela havia parado para comprar um café realmente bom no caminho, não ia arriscar o café da máquina do escritório. Marina estava novamente no elevador do prédio da Montenegro Enterprises. Desta vez ela se sentia um pouco mais preparada, um pouco mais confiante. Clara a recebeu com um sorriso caloroso. Senhorita Santos, o Sr. Montenegro está na sala de reunião. Ele disse para levá-la diretamente. A sala de reunião era diferente do escritório de Rafael. Menor, mais íntima, com uma mesa redonda e grandes janelas que davam vista para um jardim interno que Marina não havia notado no dia anterior. Rafael estava de pé ao lado de uma mesa cheia de plantas, folders e o que pareciam ser amostras de materiais diversos. Ele usava uma camisa azul claro, sem gravata e calças escuras, e parecia mais relaxado do que Marina o havia visto até então. Marina, ele disse sorrindo quando ela entrou. Trouxe reforços? Marina ergueu os 2 copos de café que havia trazido. Pensei que poderíamos precisar, e esta vez verifiquei 3 vezes se as tampas estão bem fechadas. Inteligente, Rafael disse pegando um dos copos. Obrigado, agora venha ver isso. Ele a guiou até a mesa, onde havia maquetes, plantas e várias amostras do que pareciam ser materiais de construção. Este é o espaço que vamos usar para o evento, Rafael explicou apontando para uma planta baixa. É um antigo galpão industrial que reformamos, usando apenas materiais sustentáveis. A ideia é que o próprio local represente nossa nova divisão. Marina estudou a planta. O espaço era grande e aberto, com janelas altas e o que pareciam ser jardins integrados. É lindo, disse ela sinceramente. Quantas pessoas vamos receber? Cerca de 200. Investidores, clientes potenciais, mídia, alguns funcionários-chave. Rafael pegou uma das amostras da mesa. Tudo foi feito com materiais reciclados ou de fontes sustentáveis. Este piso, por exemplo, é feito de plástico retirado do oceano. Marina tocou o material. Era liso e tinha uma cor azul esverdeada interessante. É incrível. Mas me conta uma coisa, por que tecnologia sustentável? O que te motivou a criar essa divisão? Rafael parou o que estava fazendo e olhou para ela com uma expressão ligeiramente surpresa. Por que você quer saber? Porque se vamos criar uma campanha que mostre o lado humano da empresa, preciso entender as motivações humanas por trás das decisões empresariais. Rafael sorriu e Marina percebeu que era a primeira vez que o via sorrir assim. Não o sorriso educado de executivo, mas algo genuíno e caloroso. Meu pai sempre disse que a empresa deveria deixar o mundo melhor do que encontrou, Rafael disse, apoiando-se na mesa. Mas quando assumi o controle, estava tão focado em provar que podia manter o que ele construiu, que me esqueci dessa parte. E o que te fez lembrar? Você quer a resposta honesta ou a resposta que fica bem em releases de imprensa? Marina riu. Sempre prefiro honestidade. Há 6 meses, minha sobrinha de 8 anos me perguntou por que eu não fazia nada para salvar os oceanos como aquela menina sueca, a Greta, e eu não soube o que responder. Marina sentiu algo se mexer no peito. Sua sobrinha parece ser uma criança inteligente. Ela também perguntou por que eu não tinha uma namorada, e se era porque eu era muito chato. Rafael riu, mas havia algo vulnerável na expressão. As crianças têm uma maneira de ir direto ao ponto, não é? Definitivamente. Marina concordou, pensando em como essa informação pessoal fazia Rafael parecer menos como um CEO distante e mais como uma pessoa real com inseguranças e motivações genuínas. E ela está certa? Sobre você ser chato, quero dizer. Rafael a olhou com uma expressão divertida. Você está me perguntando se sou chato? Marina percebeu o que havia perguntado e ficou vermelha. Quero dizer, do ponto de vista profissional. Marina, Rafael disse dando um passo mais perto dela. Você derramou café no meu carro ontem de manhã, se arrumou na minha janela e agora está me perguntando se sou chato. Acho que podemos dispensar o formalismo profissional. Marina riu, sentindo-se mais relaxada. Está bem. Então, Rafael, você é chato? Provavelmente, ele admitiu. Minha vida resume-se a reuniões, relatórios financeiros e jantares de negócios onde todo mundo finge gostar um do outro. Isso soa realmente chato, Marina concordou. Quando foi a última vez que você fez algo só por diversão? Rafael pensou por um momento. Honestamente, não me lembro. Marina o olhou com uma mistura de pena e determinação. Bem, então nossa campanha tem 2 objetivos. Mostrar o lado humano da Montenegro Enterprises.
e fazer você se lembrar de como é se divertir. E isso faz parte do pacote de marketing da agência Click? Rafael perguntou rindo. É um serviço especial, Marina respondeu. Só para clientes que me dão carona depois que eu derrubo café nos carros deles. Eles passaram as 2 horas seguintes discutindo ideias para o evento. Marina havia trazido um caderno e estava fazendo anotações rapidamente, mas também observando Rafael enquanto ele falava. Quando discutia a divisão sustentável, seus olhos se iluminavam de uma forma que ela não havia visto quando ele falava sobre outros aspectos dos negócios. Havia paixão ali, uma empolgação genuína que estava escondida sob camadas de profissionalismo corporativo. E se fizéssemos do evento uma experiência? Marina sugeriu de repente. Como assim? Bem, em vez de apenas mostrar produtos e dar apresentações, e se criássemos uma jornada? As pessoas entram no espaço e vivenciam a história da tecnologia sustentável através de estações interativas. Rafael se inclinou para a frente interessado. Continue. A primeira estação poderia mostrar o problema, o impacto ambiental da tecnologia tradicional. A segunda mostraria a solução, suas inovações. E a terceira mostraria o futuro, como essas tecnologias podem transformar o mundo. E onde entra o lado humano? Marina sorriu. Cada estação seria apresentada por uma pessoa real, um cientista que trabalha na pesquisa, um engenheiro que desenvolve os produtos, talvez até sua sobrinha falando sobre o futuro que ela quer ver. Rafael parou, olhando para ela com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Você realmente escutou o que eu disse sobre minha sobrinha? Claro que escutei. A maioria das pessoas só finge escutar quando falo sobre coisas pessoais. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele. Rafael, posso fazer uma observação? Claro, você parece surpreso toda vez que alguém te trata como uma pessoa normal. Isso deve ser exaustivo. Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela. Disse finalmente. Muito exaustivo. Marina teve um impulso súbito de confortá-lo de alguma forma, mas não sabia como. Em vez disso, voltou às suas anotações. Então, sobre sua sobrinha, começou ela. Isabela, Rafael disse. Ela se chama Isabela. Isabela, você acha que ela toparia participar do evento? Não de forma exploratória, Marina se apressou a esclarecer, mas de uma forma que realmente representasse a voz da próxima geração? Rafael sorriu, e desta vez foi aquele sorriso genuíno novamente. Ela adoraria. Isa não perde uma oportunidade de falar sobre salvar o planeta. Perfeito. Então temos o conceito básico. Marina fechou seu caderno. Próximo passo é desenvolver os detalhes e criar um cronograma. Marina, Rafael disse quando ela estava guardando suas coisas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você faz marketing? Quero dizer, o que te levou a essa área? Marina parou pensando na pergunta. Você quer a resposta que eu dou em entrevistas de emprego ou a resposta honesta? Sempre prefiro honestidade. Eu sempre gostei de contar histórias. Quando criança, inventava histórias malucas para explicar por que tinha chegado atrasada na escola ou por que não havia feito a lição de casa. Minha mãe sempre dizia que eu poderia vender gelo para esquimó. Rafael riu. E marketing é como contar histórias. O melhor marketing é sobre encontrar a história verdadeira por trás de um produto ou empresa e contá-la de uma forma que ressoe com as pessoas. Marina fez uma pausa. O problema é que a maioria das empresas quer contar a história que acha que as pessoas querem ouvir, em vez da história que realmente vale a pena ser contada. E qual você acha que é a história da Montenegro Enterprises que vale a pena ser contada? Marina olhou para ele, para o espaço ao redor, para as amostras de materiais sustentáveis na mesa. A história de uma empresa que descobriu que ser bem-sucedido e fazer o bem não são mutuamente exclusivos. A história de um líder que está aprendendo que força verdadeira vem de se importar, não de ser implacável. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Você realmente acredita nisso? Acredito, Marina disse sem hesitação. E mais importante, você acredita. Posso ver nos seus olhos quando você fala sobre a divisão sustentável, sobre sua sobrinha, sobre deixar o mundo melhor. Isso é real, Rafael, e é poderoso. Na manhã seguinte, Marina estava parada na frente do espelho do banheiro de casa, mudando de roupa pela 4ª vez. Ela havia começado com um vestido preto profissional, depois mudado para uma blusa e saia, depois para calças e blazer, e agora estava de volta ao vestido, mas um azul marinho desta vez. Marina, você vai chegar atrasada de novo, gritou Camila, uma de suas colegas de apartamento, do lado de fora da porta. Só mais um minuto. Marina gritou de volta, aplicando um pouco de gloss nos lábios e tentando decidir se estava exagerando. Era apenas uma visita a um local de evento.
com Rafael, sozinha, por várias horas. Tudo bem, talvez ela estivesse exagerando um pouquinho. Marina chegou ao endereço que Rafael havia enviado às 10h em ponto. Era um distrito industrial em transformação, com vários galpões antigos sendo convertidos em espaços modernos. O prédio da Montenegro Enterprises se destacava. Era um galpão grande com uma fachada de vidro moderna que havia sido integrada à estrutura original de tijolo. Rafael estava esperando do lado de fora, encostado em sua Ferrari, agora impecavelmente limpa, falando ao telefone. Ele usava jeans escuros, uma camisa branca e um blazer casual, e Marina notou que parecia mais jovem e relaxado do que em seus ternos formais. Quando ele a viu se aproximando, terminou a ligação rapidamente. Marina, chegou na hora certa. Ele a cumprimentou com um sorriso. Pronta para ver nosso espaço? Mais do que pronta, Marina respondeu, tentando ignorar como seu estômago deu uma pequena cambalhota quando ele sorriu. Rafael a guiou até a entrada do prédio, onde um segurança os cumprimentou pelo nome. Senhor Montenegro, senhorita Santos, bom dia. Tudo preparado para a visita. O interior do galpão era ainda mais impressionante do que Marina havia imaginado pelas plantas. O espaço era vasto e aberto, com vigas de aço expostas que haviam sido pintadas de branco, pisos de concreto polido e enormes janelas industriais que enchiam o ambiente de luz natural. Mas o que realmente chamava a atenção eram os elementos sustentáveis integrados por toda parte. Jardins verticais nas paredes, painéis solares visíveis através das clarabóias no teto e estações de reciclagem artisticamente incorporadas ao design. Rafael, isso é incrível, Marina disse, girando lentamente para absorver tudo. Como vocês conseguiram manter a sensação industrial, mas fazer parecer tão vivo? Tivemos a ajuda de um arquiteto especializado em construção sustentável, Rafael explicou, parecendo orgulhoso. A ideia era mostrar que sustentabilidade não significa abrir mão de estilo ou funcionalidade. Marina caminhou até um dos jardins verticais, onde dezenas de plantas cresciam em um sistema hidropônico integrado. E isso funciona mesmo? Não é só decorativo? Funciona perfeitamente. Essas plantas filtram o ar, regulam a umidade e alguns dos vegetais são usados no nosso café interno. Rafael se juntou a ela ao lado do jardim. Quer ver algo legal? Ele a levou até um painel na parede que exibia números em tempo real. Economia de energia, redução de emissões de carbono, quantidade de água reciclada. Tudo isso é monitorado constantemente, Rafael explicou. Os visitantes podem ver exatamente qual impacto positivo este espaço está tendo no meio ambiente. Marina estudou os números, uma ideia se formando em sua mente. Rafael, e se fizéssemos desses dados parte da experiência do evento? Como assim? Bem, imagine que cada convidado recebe um tipo de passaporte sustentável quando entra. Conforme eles visitam as diferentes estações, o passaporte registra o impacto positivo de estar aqui. Quanto de carbono foi compensado, quanta energia limpa foi usada, quantos litros de água foram purificados. Rafael parou de andar e olhou para ela. Assim, eles se tornam parte da solução apenas por estar presente. Exato. E no final da noite eles saem sabendo que participaram ativamente de algo positivo para o planeta. Marina, isso é genial. Rafael parecia genuinamente empolgado. Como você consegue ter essas ideias? Marina deu de ombros, sorrindo. Talvez porque eu não esteja pensando como uma executiva de marketing tradicional. Estou pensando como uma pessoa que gostaria de participar de um evento assim. Eles continuaram explorando o espaço e Marina fez anotações sobre onde cada estação da experiência poderia ser posicionada. Rafael conhecia cada detalhe do prédio e da tecnologia, e Marina ficou impressionada com sua paixão genuína pelo projeto. Você realmente fez sua lição de casa, ela comentou enquanto ele explicava o sistema de captação de água da chuva. É diferente quando você realmente se importa com alguma coisa, Rafael admitiu. Passei anos aprendendo sobre fusões e aquisições, mas nunca me senti tão animado quanto quando descobri que poderíamos transformar lixo eletrônico em novos produtos. Marina parou de escrever e olhou para ele. Sabe, você deveria falar sobre isso no evento. Eu? Sim, você. Não um apresentador profissional, não David com um discurso preparado. Você falando sobre por que isso importa para você pessoalmente. Rafael parecia hesitante. Marina, eu não sou bom com discursos emotivos. Sou melhor com números e estratégias. Mas é exatamente isso. Marina se virou para ficar de frente para ele. As pessoas estão cansadas de discursos corporativos perfeitos. Elas querem honestidade, autenticidade.
Querem ouvir o CEO admitir que também está aprendendo, que também se importa. Rafael a olhou por um longo momento. Você realmente acha que isso funcionaria? Acho que seria poderoso, Marina disse sinceramente. Imagine, o Rafael Montenegro, conhecido por ser implacável nos negócios, admitindo que sua sobrinha de 8 anos o fez repensar prioridades. Isso é humanidade real, Rafael, e é corajoso. Corajoso ou suicídio corporativo? Rafael perguntou com um sorriso irônico. Às vezes é a mesma coisa, Marina respondeu. Mas os melhores líderes são aqueles que arriscam ser vulneráveis quando necessário. Eles caminharam até uma área no fundo do galpão, onde grandes janelas davam vista para um pequeno jardim externo. Era mais silencioso ali, mais íntimo. Marina, Rafael disse encostando-se no parapeito da janela. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Marina respondeu, embora sentisse um friozinho na barriga. Por que você se importa tanto com isso? Com nossa empresa, com este projeto? Quero dizer, é apenas mais uma conta para sua agência. Marina pensou na pergunta, surpresa com a honestidade que ela merecia. Honestamente, porque é raro encontrar alguém que realmente quer fazer a diferença. A maioria dos clientes que atendemos só quer vender mais produtos ou parecer melhor que a concorrência. Mas você... Ela fez uma pausa. Você realmente quer deixar o mundo melhor. E isso é inspirador. Mesmo quando sou um workaholic chato sem vida social, Rafael perguntou com um sorriso autoirônico. Marina riu. Especialmente então. Significa que você tem potencial de melhora. Ah, então sou um projeto de recuperação? Todos nós somos projetos de recuperação de alguma forma, Marina disse filosoficamente. A questão é se estamos dispostos a trabalhar em nós mesmos. Rafael ficou quieto por um momento, olhando para o jardim lá fora. Você sabe, esta é a conversa mais interessante que tive em meses. Mesmo? Que tipo de conversa você normalmente tem? Relatórios trimestrais, estratégias de mercado, análises de investimento, coisas importantes, mas... Ele fez uma pausa, não muito inspiradoras. Marina sentiu uma pontada de tristeza por ele novamente. Quando foi a última vez que você teve uma conversa que te animou? Sobre qualquer coisa? Rafael pensou por um momento. Que honestamente, provavelmente a última conversa que tive com meu pai antes dele morrer. Ele estava me contando sobre um livro que havia lido sobre biomimética, como a natureza inspira a inovação tecnológica. Isso soa fascinante. Era. Ele ficou 1 hora me explicando como as barbatanas das baleias inspiraram turbinas eólicas mais eficientes. Rafael sorriu com a memória. Na época pensei que era apenas uma das obsessões aleatórias dele. Agora percebo que ele estava tentando me mostrar que negócios e propósito não precisam ser separados. Marina sentiu algo se mexer no peito. Ele ficaria orgulhoso do que você está fazendo aqui. Você acha? Tenho certeza, Marina disse com convicção. Você está honrando a visão dele, mas de uma forma que é genuinamente sua. Rafael a olhou com uma intensidade que fez Marina se sentir. Rafael a olhou com uma intensidade que fez Marina se sentir levemente tonta. Obrigado, disse ele suavemente. Significa muito ouvir isso. Eles ficaram em silêncio por um momento, e Marina percebeu que estavam bem mais próximos do que havia notado. Ela podia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos, quando ele sorria. Marina, Rafael começou sua voz mais baixa. Nesse momento, o celular de Rafael tocou alto, quebrando completamente o momento. Ele olhou para a tela e suspirou. Desculpa, é Davi. Provavelmente alguma emergência corporativa que não é realmente uma emergência. Atende, Marina disse, tentando esconder o desapontamento na voz. Eu vou continuar olhando o espaço. Rafael atendeu a ligação se afastando um pouco, e Marina aproveitou para respirar fundo e tentar organizar seus pensamentos. O que estava acontecendo ali? Era apenas uma atração profissional ou havia algo mais? E mais importante, ela estava imaginando coisas ou Rafael estava sentindo a mesma coisa? Marina, Rafael voltou guardando o telefone. Desculpa a interrupção. Onde estávamos? Você estava me mostrando o jardim, Marina disse, fingindo que não havia sentido a tensão no ar momentos antes. Certo, o jardim, Rafael repetiu, mas parecia um pouco distraído. Bem, acho que vimos tudo por aqui. Que tal almoçarmos e discutirmos as próximas etapas? Ótima ideia, Marina concordou guardando suas anotações. Rafael a levou a um pequeno restaurante a poucos quarteirões do galpão, um lugar aconchegante com mesas de madeira e plantas por toda parte que se encaixava perfeitamente com o tema sustentável do projeto.
Este lugar é novo, Rafael explicou enquanto se sentavam em uma mesa perto da janela. O dono é um ex-funcionário da nossa divisão de pesquisa que decidiu abrir um restaurante focado em ingredientes locais e orgânicos. Você apoiou a decisão dele? Apoiei e investimos no negócio, Rafael disse, pegando o cardápio. Parecia que fazia sentido apoiar alguém que estava colocando nossos valores em prática. Marina sorriu. Viu? Isso é exatamente o que estou falando. Você não apenas fala sobre responsabilidade social, você age. David me disse que foi um investimento questionável do ponto de vista puramente financeiro. E o que você disse para ele? Que nem tudo na vida precisa ser avaliado apenas pelo retorno financeiro imediato. A garçonete veio anotar o pedido, e Marina notou como Rafael a cumprimentou pelo nome e perguntou sobre os filhos dela. Era o tipo de interação que confirmava sua suspeita de que, por baixo da persona corporativa, havia uma pessoa genuinamente carinhosa. Então, Rafael disse depois que fizeram os pedidos, me conte mais sobre você. Sempre quis trabalhar com marketing? Marina quase se engasgou com a água. Você realmente quer saber sobre minha vida? Não é exatamente glamurosa. Quero sim. E prefiro não glamouroso. Glamour é entediante. Marina respirou fundo. Bem, cresci em uma cidade pequena no interior. Meus pais têm uma farmácia, e eu sempre fui a filha criativa que contava histórias mirabolantes e organizava festivais da escola. Festivais da escola? Sim, Marina riu, lembrando. Eu convenci a diretora a deixar a gente fazer eventos temáticos completamente malucos. Uma vez organizei um dia medieval, onde todos os professores tinham que dar aula vestidos de época. Rafael riu. E eles toparam? Depois de muita persuasão. Eu tinha 12 anos e já sabia que se você contar a história certa, da forma certa, pode convencer qualquer pessoa de quase qualquer coisa. E seus pais apoiaram essa criatividade. Marina fez uma pausa. Meus pais são pessoas maravilhosas, mas práticas. Eles queriam que eu fosse farmacêutica como eles, ou professora, algo seguro. Marketing parecia muito arriscado, muito incerto. E mesmo assim você veio para São Paulo. Mesmo assim vim para São Paulo, Marina confirmou, com uma bolsa de estudos, 2 malas e uma determinação que provavelmente era mais ingenuidade que qualquer outra coisa. E se arrependeu? Marina pensou na pergunta. Tem dias. Principalmente quando como miojo pela 3ª vez na semana, ou quando apresentações importantes dão errado, ela olhou para ele com um sorriso maroto, ou quando derruba o café em carros de milhões de reais. Rafael riu. Mas, no geral? No geral, não. Eu amo o que faço, mesmo quando é frustrante. Amo a sensação de encontrar a história certa para contar, de ver uma ideia ganhar vida, de conectar pessoas com causas ou produtos que realmente fazem sentido para elas. A comida chegou. E eles comeram conversando sobre uma variedade de assuntos que não tinham nada a ver com trabalho. Rafael contou sobre sua infância em uma família empresarial, sobre a pressão de sempre ser o filho do Montenegro, sobre como havia se sentido perdido depois da morte do pai. Deve ter sido assustador, Marina comentou, assumir tanta responsabilidade tão jovem. Foi aterrorizante, Rafael admitiu. Eu tinha 28 anos. E, de repente, estava responsável por decisões que afetavam milhares de pessoas. A primeira coisa que fiz foi contratar os melhores consultores que consegui encontrar e seguir todos os conselhos deles. E funcionou? Funcionou para manter a empresa estável e lucrativa, mas em algum momento percebi que havia me tornado um fantoche de muito bem vestido. Sabia executar estratégias, mas havia perdido a capacidade de sonhar. Marina olhou para ele com curiosidade. E quando percebeu isso? Quando minha sobrinha me perguntou qual era meu sonho e eu não soube responder. Marina sentiu o coração se apertar. E agora? Sabe qual é seu sonho? Rafael ficou quieto por um momento, brincando com o garfo. Estou começando a descobrir. Acho que tem a ver com usar o que construímos para realmente mudar alguma coisa. Deixar um legado que vá além de números em relatórios financeiros. Isso é lindo, Rafael. Ele olhou para ela com uma expressão vulnerável que fez Marina querer alcançar a mão dele por cima da mesa. E você? Qual é seu sonho? Marina hesitou. Ninguém havia perguntado isso para ela há muito tempo. Quero trabalhar com causas que realmente importam. Não apenas vender produtos, mas contar histórias que inspirem pessoas a serem melhores, a se importarem mais, a agirem, como a história da Montenegro Enterprises, especialmente como a história da Montenegro Enterprises, Marina confirmou, porque é uma história real, com pessoas reais que estão tentando fazer a diferença de verdade. Rafael sorriu, e Marina notou que era aquele sorriso genuíno novamente, o que fazia seu estômago dar cambalhotas. Marina, ele disse, posso te fazer uma confissão? Claro.
Ontem à noite, depois da nossa reunião, eu fiquei acordado pensando na nossa conversa. Não consigo me lembrar da última vez que alguém me ouviu falar sobre coisas pessoais sem parecer entediado ou interessado apenas profissionalmente. Marina sentiu seu coração acelerar. E como você se sentiu em relação a isso? Bem, Rafael disse, inclinando-se ligeiramente para a frente. Pela primeira vez em muito tempo me senti interessante, como se tivesse algo a oferecer além de contratos e estratégias de negócios. Marina sorriu. Você tem muito a oferecer, Rafael. O problema é que a maioria das pessoas ao seu redor só quer a versão CEO de você. E você, que versão quer? A pergunta pegou Marina de surpresa por sua honestidade direta. Ela olhou nos olhos azuis dele e sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Quero a versão verdadeira, disse ela suavemente. A que se emociona falando sobre salvar oceanos e fica orgulhoso quando conta sobre funcionários que abrem restaurantes sustentáveis. Rafael ficou em silêncio por um momento e Marina podia ver algo mudando na expressão dele. Marina, ele começou, preciso te dizer uma coisa. O quê? Isso que está acontecendo aqui, ele gesticulou entre eles, não é apenas sobre trabalho para mim. Marina sentiu como se seu coração fosse pular pela garganta. Para mim também não. Eles se olharam por um longo momento e Marina teve a impressão de que o restaurante inteiro havia desaparecido ao redor deles. Então, o que fazemos em relação a isso? Rafael perguntou. Não sei, Marina admitiu, mas sei que não quero fingir que não está acontecendo. Rafael sorriu, e desta vez havia algo diferente no sorriso, algo mais íntimo e caloroso. Que tal começarmos sendo honestos um com o outro? Completamente honestos. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre como nos sentimos trabalhando juntos, sobre o que esperamos deste projeto, sobre... Ele fez uma pausa. Sobre o que esperamos um do outro. Marina respirou fundo. Está bem. Honestidade total. Honestidade total. Rafael concordou. Eles terminaram o almoço com uma sensação diferente entre eles, como se tivessem cruzado uma linha invisível. Quando Rafael a levou de volta ao escritório dela, Marina percebeu que sua perspectiva sobre tudo havia mudado. Não era mais apenas sobre salvar sua carreira ou impressionar um cliente importante. Era sobre algo muito mais complicado e emocionante. Estava se apaixonando por Rafael Montenegro, e pelo que podia perceber, o sentimento era correspondido. O problema era que eles ainda tinham um evento para organizar, um relacionamento profissional para manter, e toda uma empresa observando cada movimento. Marina, Rafael disse quando pararam em frente ao prédio da agência Clique. Nossa próxima reunião é amanhã, certo? Certo, Marina confirmou, tentando soar profissional, apesar do turbilhão de emoções. Ótimo. E Marina? Sim? Obrigado pelo almoço, e pela conversa, e por tudo. Marina sorriu. Obrigada por me deixar conhecer o Rafael de verdade. Ela saiu do carro e ficou na calçada observando a Ferrari se afastar, com a impressão de que sua vida havia acabado de ficar muito mais complicada e muito mais interessante ao mesmo tempo. Marina passou a noite inteira acordada, revirando na cama e repassando cada momento do almoço com Rafael. Uma parte dela estava eufórica. Havia uma conexão real ali, algo que ia muito além de atração física ou interesse profissional. Mas a parte prática de sua mente não parava de gritar alertas. Ele era um cliente, um CEO milionário, completamente fora de sua liga em todos os sentidos. Na manhã seguinte, chegou ao escritório com olheiras e uma ansiedade que tentava disfarçar tomando café duplo. Carlos estava em sua sala e, quando a viu, acenou para que se aproximasse. Marina, preciso falar com você. Marina entrou na sala, notando que Carlos parecia mais sério que o normal. Recebi uma ligação interessante ontem à noite. Carlos começou fechando a porta atrás dela. David Almeida, da Montenegro Enterprises. O estômago de Marina afundou. Ah, ele estava preocupado com o fato de você estar trabalhando tão diretamente com Rafael Montenegro. Disse que é incomum e que talvez fosse melhor ter mais supervisão. Marina sentiu uma onda de raiva. Carlos, Rafael me pediu especificamente para trabalhar diretamente com ele neste projeto. Estamos fazendo um ótimo progresso. Eu sei. Carlos levantou as mãos. E honestamente estou impressionado com o que vocês desenvolveram até agora. Mas Marina, ele se inclinou para a frente. Preciso te perguntar, há algo acontecendo, além de trabalho? Marina hesitou por uma fração de segundo e Carlos notou. Marina, Carlos, somos profissionais. Estamos focados no projeto. Isso não foi um não, Marina suspirou.
É complicado. Exatamente o que eu temia. Carlos passou a mão no cabelo, uma expressão preocupada no rosto. Marina, você entende a posição em que isso nos coloca? Se der errado, não perdemos apenas esta conta, perdemos nossa credibilidade com um dos maiores conglomerados do país. Não vai dar errado, Marina disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. E se der certo? Marina, você já parou para pensar no que significa se envolver com alguém como Rafael Montenegro? O mundo dele é completamente diferente do nosso. Marina não tinha uma resposta para isso, porque estava se perguntando a mesma coisa desde ontem. Por enquanto, Carlos continuou, vamos seguir como planejado. Mas Marina, por favor, seja cuidadosa, para todos os nossos bem. Marina voltou para sua mesa, se sentindo pior do que quando havia chegado. Carlos estava certo. Ela não havia pensado completamente nas implicações de tudo isso. E agora David estava interferindo, o que significava que outros na empresa de Rafael provavelmente também estavam notando. Seu telefone tocou. Era Rafael. Marina, temos um problema. Que tipo de problema? David soube sobre nosso almoço ontem. Ele não ficou feliz. O que ele disse? Que está preocupado com a proximidade do nosso trabalho. Ele quer estar presente em nossas reuniões daqui para frente. Marina fechou os olhos. Rafael, talvez ele esteja certo. Talvez estejamos complicando as coisas desnecessariamente. Houve uma pausa do outro lado da linha. É isso que você realmente acha? Marina olhou ao redor do escritório, viu Tiago olhando na direção dela com curiosidade, viu Carlos através da porta de vidro parecendo preocupado. Não sei, disse ela honestamente. Estou confusa. Marina, podemos conversar pessoalmente? Hoje à noite, depois do trabalho? Rafael, isso é exatamente o tipo de coisa que está causando problemas. Então o que você sugere? Marina pensou por um momento. Vamos fazer a reunião com David presente. Vamos nos focar no trabalho. E depois, vemos o que acontece. Está bem, Rafael concordou, embora não parecesse feliz. Reunião às 15 horas no meu escritório, com David. Perfeito. Até lá. Marina desligou o telefone se sentindo como se tivesse acabado de tomar a decisão mais madura e mais deprimentemente sensata de sua vida. A reunião das 15 horas foi um desastre educado. David estava presente, controlando cada aspecto da discussão, redirecionando toda a conversa pessoal de volta para assuntos puramente profissionais e tratando Marina como se ela fosse uma fornecedora qualquer em vez de alguém trabalhando em um projeto colaborativo. Rafael tentou algumas vezes retomar o tom mais pessoal e criativo que haviam estabelecido, mas David cortava sempre com comentários sobre manter o foco profissional e não perder de vista os objetivos corporativos. Senhorita Santos, David disse em determinado momento, embora suas ideias sejam criativas, precisamos lembrar que estamos lidando com investidores sérios e clientes corporativos. Eles esperam um certo nível de sofisticação. Com todo respeito, Sr. Almeida, Marina respondeu, tentando manter a voz calma. Sofisticação e autenticidade não são mutuamente exclusivas. Na verdade, os clientes mais sofisticados hoje valorizam mais a honestidade do que os discursos corporativos vazios. David sorriu, mas era o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Bem, vamos concordar em discordar sobre isso. Rafael ficou claramente frustrado durante toda a reunião, mas não disse nada diretamente. Marina podia ver a tensão em seus ombros, a forma como ele apertava a mandíbula quando David falava. No final da reunião, quando Marina estava saindo, Rafael a acompanhou até o elevador. Marina, desculpa por isso. David pode ser um pouco controlador, condescendente, completamente contra tudo que estamos tentando fazer? Rafael riu, mas sem muito humor. Sim, tudo isso. Rafael, talvez ele esteja certo. Talvez eu esteja sendo ingênua sobre o que seu público realmente quer. Você não está sendo ingênua, Rafael disse firmemente. Você está sendo corajosa, e eu admiro isso. O elevador chegou e Marina entrou, mas Rafael segurou a porta. Marina, pode me dar mais alguns dias? Deixa eu descobrir como lidar com David e com as expectativas da empresa. Não desista da nossa visão ainda. Marina olhou para ele, viu a sinceridade em seus olhos e assentiu. Alguns dias. Alguns dias, Rafael repetiu, deixando a porta do elevador fechar. Marina desceu para o lobby se sentindo como se estivesse no meio de uma guerra que não entendia completamente. De um lado,
estava Rafael, com sua visão de uma empresa mais humana e autêntica. Do outro estava David, representando o mundo corporativo tradicional que exigia resultados acima de tudo, e ela estava bem no meio, tentando navegar entre suas responsabilidades profissionais e seus sentimentos pessoais cada vez mais complicados. Naquela noite, Marina estava em casa tentando trabalhar na apresentação quando recebeu uma mensagem de Rafael. Sei que disse que daríamos um tempo, mas preciso te mostrar uma coisa. É sobre o projeto, prometo. Posso te buscar? Marina olhou para a mensagem por vários minutos antes de responder. Onde vamos? É uma surpresa, mas vista algo confortável. Contra seu melhor julgamento, Marina aceitou. Uma hora depois, estava no carro de Rafael, dirigindo para uma parte de São Paulo que não reconhecia. Onde estamos indo? Perguntou ela. Você vai ver, Rafael respondeu, mas parecia mais animado do que havia estado em dias. Eles pararam em frente a um prédio residencial modesto em um bairro de classe média. Rafael a levou até o elevador e apertou o botão do 8º andar. Rafael, sério, onde estamos? Na casa da minha irmã. Ele disse quando o elevador parou. Quero que você conheça a Isabela. Marina parou no meio do corredor. Você quer que eu conheça sua sobrinha? Agora? Confia em mim, Rafael disse, tocando suavemente no braço dela. Tem a ver com o projeto. A porta do apartamento se abriu antes que Rafael pudesse bater, revelando uma mulher de cerca de 35 anos, com cabelos castanhos e os mesmos olhos azuis de Rafael. Rafa! Ela exclamou, abraçando-o. Chegou na hora certa. Isa estava subindo pelas paredes esperando para conhecer a mulher que trabalha com sustentabilidade. Patrícia, esta é Marina. Marina, minha irmã Patrícia. Oi, Marina, Patrícia disse calorosamente. Raiza, seu tio chegou. Uma menina de 8 anos apareceu correndo da sala, cabelos cacheados voando, vestindo uma camiseta com uma baleia e a frase Save the Oceans. Tio Rafa, é ela. É a Marina que vai ajudar sua empresa a salvar o planeta? Rafael riu, abaixando-se para ficar na altura da menina. Sim, Isa, é ela. Marina, esta é Isabela, minha consultora ambiental favorita. Isabela se virou para Marina com os olhos brilhando de excitação. Oi, tio Rafa me contou que vocês vão fazer um evento para mostrar para as pessoas como a tecnologia pode ajudar o meio ambiente. Marina olhou para Rafael, que deu de ombros com um sorriso. Isso mesmo, Isabela. E seu tio me disse que você sabe muito sobre oceanos. Eu sei tudo sobre oceanos, Isabela disse com a confiança absoluta de uma criança de 8 anos. Quer ver meu projeto da escola? Os próximos 40 minutos foram uma experiência reveladora para Marina. Isabela mostrou sua apresentação sobre poluição marinha, seus desenhos de animais aquáticos, e explicou com paixão e detalhes impressionantes como o plástico estava prejudicando a vida oceânica. E sabe o que mais? Isabela disse, sentada entre Marina e Rafael no sofá. Tio Rafa me disse que a empresa dele está fazendo máquinas que comem plástico do oceano. Não exatamente comem, Rafael corrigiu suavemente, mas tecnologia que ajuda a remover e reciclar o plástico. É quase a mesma coisa, Isabela insistiu. E Marina, você vai contar para todo mundo no evento como isso é importante? Marina olhou para a menina, depois para Rafael e de repente entendeu por que ele a havia trazido ali. Isabela, Marina disse, que tal se você contasse para as pessoas? No evento, os olhos de Isabela se arregalaram. Eu? Você sabe mais sobre oceanos do que a maioria dos adultos que vão estar lá, e você explica de uma forma que todo mundo consegue entender. Isabela olhou para Rafael. Tio Rafa, posso? Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que Marina estava aprendendo a adorar. Se sua mãe deixar. Mãe! Isabela gritou, correndo para a cozinha. Posso falar no evento do tio Rafa sobre salvar oceanos? Marina e Rafael riram, e Patrícia apareceu na porta da cozinha. Desde que seja no fim de semana e ela não perca a aula, claro. Isabela voltou correndo e se jogou no sofá entre eles. Marina, vamos planejar minha apresentação. Marina passou a próxima hora ajudando Isabela a organizar suas ideias, enquanto Rafael observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Quando finalmente saíram do apartamento, já era quase 22 horas. Obrigado, Rafael disse no carro a caminho de levar Marina de volta para casa. Por quê? Por entender, por ver o que eu vejo nela. Marina sorriu. Rafael, sua sobrinha é incrível.
Ela tem mais paixão e conhecimento sobre sustentabilidade do que metade dos executivos que conheço. É exatamente isso, Rafael disse. Ela representa tudo o que estamos tentando fazer: autenticidade, paixão genuína, esperança real para o futuro. Marina olhou para ele. Por isso você queria que eu a conhecesse? Queria que você visse que nossa visão para o evento não é apenas uma estratégia de marketing. É sobre inspirar pessoas como Isabela, sobre dar voz para quem realmente se importa. Marina sentiu algo se mexer no peito. E David? O que ele vai dizer sobre ter uma criança de 8 anos apresentando no evento? Rafael ficou quieto por um momento. Marina, posso te confessar uma coisa? Claro. Estou cansado de me preocupar com o que Dave acha de tudo. Estou cansado de deixar medo e cautela controlarem cada decisão que tomo. Marina olhou para ele. O que isso significa? Significa que vamos fazer o evento do jeito que acreditamos ser certo. Com Isabela, com autenticidade, com toda a humanidade que conseguirmos colocar nele. E se der errado? Rafael parou o carro em frente ao prédio de Marina e se virou para olhar para ela. E se der certo? Marina sentiu seu coração acelerar. Rafael, Marina, sei que as coisas estão complicadas entre nós, profissional e pessoalmente, mas não quero mais fingir que não sinto o que sinto. O que você sente? Rafael se inclinou mais perto e Marina podia sentir o calor da proximidade dele. Que você é a pessoa mais inspiradora que conheci em anos, que trabalhar com você me faz lembrar porque comecei a me importar com negócios em primeiro lugar e que... Ele hesitou. Estou me apaixonando por você. Marina sentiu como se seu coração fosse explodir. Rafael, você não precisa dizer nada agora, ele disse suavemente. Só queria que soubesse. Marina o olhou nos olhos azuis, viu a vulnerabilidade ali, a honestidade corajosa, e tomou uma decisão. Eu também estou me apaixonando por você, disse ela, sua voz quase um sussurro. Rafael sorriu, e desta vez foi o sorriso mais bonito que Marina já havia visto. Então, o que fazemos agora? Agora, Marina disse, fazemos o melhor evento que já foi organizado. E vemos aonde isso nos leva. Rafael se inclinou e beijou sua testa suavemente. Combinado. Marina saiu do carro com as pernas bambas e o coração disparado, sabendo que havia acabado de entrar em território completamente desconhecido, mas pela primeira vez em muito tempo, não se importando com as consequências. As 2 semanas seguintes passaram como um furacão de planejamento intenso, reuniões criativas e momentos roubados entre Marina e Rafael, que dançavam na linha tênue entre profissional e pessoal. Dave tentou interferir várias vezes, mas Rafael havia sido firme. O evento seria executado conforme a visão original. Marina havia trabalhado mais intensamente do que nunca, coordenando com fornecedores sustentáveis, organizando as estações interativas e ajudando Isabela a preparar uma apresentação que conseguisse capturar sua paixão pelos oceanos de forma que adultos conseguissem tanto entender quanto se emocionar. Na manhã do evento, Marina acordou com uma mistura de nervosismo e excitação que fazia seu estômago revirar. Havia passado os últimos 3 dias dormindo apenas algumas horas por noite, revisando cada detalhe obsessivamente. O evento começaria às 19 horas, mas Marina chegou ao local às 14 horas para supervisionar os últimos preparativos. O galpão havia sido transformado em algo mágico. As 3 estações estavam posicionadas perfeitamente, os jardins verticais estavam florescendo e a iluminação natural da tarde criava uma atmosfera quase etérea. Rafael já estava lá quando ela chegou, conversando com os técnicos que instalavam o sistema de som. Ele usava uma camisa azul escura e calças pretas. Elegante, mas não excessivamente formal, exatamente o tom que haviam decidido para o evento. Marina, ele disse quando a viu, e ela notou o alívio na voz dele. Como está se sentindo? Aterrorizada, Marina admitiu. E você? Aterrorizado, Rafael confirmou rindo, mas também animado, muito animado. Eles passaram as próximas horas verificando cada detalhe, testando os sistemas interativos, revisando o roteiro com os apresentadores, ajustando a iluminação. Isabela chegou às 17 horas com Patrícia, vestindo um vestido azul marinho e carregando uma pequena pasta com suas anotações. Marina, tio Rafa! Ela correu para eles. Estou pronta para salvar os oceanos. Marina abaixou para ficar na altura da menina. Está nervosa, Isa? Um pouquinho, Isabela admitiu. Mas mamãe disse que é normal ficar nervosa quando a gente vai fazer algo importante. Sua mãe está certa, Marina disse. E sabe o que mais? Os melhores apresentadores ficam sempre um pouco nervosos. Significa que você se importa. Rafael se juntou a elas. Isa, quer que eu te mostre um segredo sobre falar em público?
Isabela assentiu vigorosamente. Quando você estiver lá na frente, procure uma pessoa na plateia que esteja realmente prestando atenção em você. Pode ser alguém que está sorrindo ou fazendo que sim com a cabeça. Aí você fala como se estivesse conversando só com essa pessoa. Funciona? Sempre funcionou comigo, Rafael disse, e Marina sentiu seu coração se aquecer, vendo como ele era carinhoso com a sobrinha. Às 18h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Marina observava da área de coordenação, onde havia instalado uma pequena estação de comando para acompanhar tudo. Seu coração disparou quando viu alguns rostos que reconhecia das pesquisas. CEOs de grandes empresas, jornalistas influentes, investidores importantes. Respira. Rafael apareceu ao lado dela, tocando levemente em seu braço. Está tudo perfeito. Ainda não. Marina murmurou, observando mais pessoas entrarem. Temos que executar agora. O evento começou exatamente às 19h, com Rafael dando as boas-vindas. Marina observou do fundo do salão, notando como ele parecia mais relaxado e autêntico do que em qualquer apresentação corporativa que ela já havia visto online. Bem-vindos, Rafael começou, a uma noite que espero seja diferente de qualquer evento corporativo que vocês já participaram. Não vamos apenas mostrar produtos ou estratégias, vamos compartilhar uma jornada. Marina sorriu. Ele estava seguindo exatamente o roteiro que haviam planejado, mas de uma forma que soava completamente natural e espontânea. A primeira estação foi um sucesso. Os convidados se envolveram com as demonstrações sobre poluição oceânica, fazendo perguntas genuínas e parecendo realmente interessados. Marina viu David no fundo do salão, parecendo surpreso com o nível de engajamento. A segunda estação, onde Rafael apresentou as soluções tecnológicas da empresa, foi ainda melhor. Em vez de um discurso técnico frio, ele contou histórias sobre a motivação por trás de cada inovação, sobre os cientistas que trabalhavam nos projetos, sobre o impacto real que esperavam causar. Mas foi na terceira estação que a mágica realmente aconteceu. Isabela subiu em uma pequena plataforma, ajustou o microfone com a ajuda de Rafael e olhou para a plateia de 200 pessoas importantes. Marina segurou a respiração. Oi, todo mundo! Isabela começou, sua voz clara e confiante. Meu nome é Isabela. Eu tenho 8 anos e quero falar com vocês sobre por que precisamos salvar os oceanos. O que aconteceu nos próximos 10 minutos foi pura magia. Isabela falou com a paixão sincera de uma criança que realmente se importava, usando analogias simples, que faziam até os executivos mais sérios sorrirem e assentirem. Ela mostrou seus desenhos projetados na tela, explicou como as tartarugas confundem plástico com comida e terminou com uma pergunta que silenciou completamente o salão. Quando vocês eram crianças como eu, o que queriam que os adultos fizessem para deixar o mundo melhor? E agora que vocês são os adultos, o que vão fazer? O silêncio durou alguns segundos, e então começaram os aplausos. Não o aplauso educado de eventos corporativos, mas algo genuíno e emocionado. Marina viu lágrimas nos olhos de várias pessoas. Viu executivos tirando cartões para trocar contatos com os cientistas da Montenegro Enterprises. Viu jornalistas fazendo anotações furiosamente. Rafael retomou o microfone, visivelmente emocionado. Obrigado, Isabela, por nos lembrar do que realmente importa. Agora, enquanto vocês circulam pelas estações finais, quero que cada um reflita sobre a pergunta da Isa. O que vamos fazer? O resto da noite foi um sucesso absoluto. Marina circulou pelo evento, ouvindo conversas sobre parcerias potenciais, sobre investimentos em tecnologia sustentável, sobre como outras empresas poderiam implementar iniciativas similares. Às 22h, quando os últimos convidados estavam saindo, Marina finalmente pôde respirar. Estava exausta, mas eufórica. Marina! Isabela correu para ela. Foi incrível! Várias pessoas vieram falar comigo sobre oceanos. Você foi perfeita, Isa, Marina disse abraçando a menina. Mudou a vida de muitas pessoas hoje. Patrícia se aproximou para levar Isabela para casa e Rafael se despediu da sobrinha com um abraço longo. Estou orgulhoso de você, pequena, ele disse. Papai ficaria orgulhoso também. Quando finalmente ficaram sozinhos no galpão, apenas Marina, Rafael e alguns funcionários arrumando, Rafael se aproximou dela. Marina, ele disse, não tenho palavras para agradecer. Foi um trabalho em equipe. Marina respondeu, mas estava sorrindo. Não, foi mais que isso.
Você me ajudou a encontrar a pessoa que eu queria ser. Antes que Marina pudesse responder, David apareceu, parecendo relutantemente impressionado. Rafael, ele disse, preciso admitir que estava errado. Recebi mais de 15 contatos esta noite de potenciais clientes e investidores interessados na divisão sustentável. Rafael sorriu. David, quero te apresentar oficialmente Marina Santos, nossa nova diretora de campanhas especiais. Marina piscou, surpresa. Sua o quê? Se você aceitar, Rafael disse, olhando para ela com aquele sorriso que fazia seu coração disparar. Queremos criar um departamento focado em campanhas que realmente importam, e não consigo imaginar ninguém melhor para liderar isso. Marina olhou para Rafael, depois para David, tentando processar o que estava acontecendo. Rafael, eu trabalho na agência Click. Conversamos com Carlos esta tarde, Rafael disse. Ele concordou em nos emprestar você para um projeto especial de 6 meses. Se funcionar, aí decidimos os próximos passos. Marina sentiu como se fosse desmaiar. Vocês já conversaram com meu chefe? Ele estava muito animado com a proposta, David admitiu. E com o valor do contrato. Rafael riu. David, você pode nos dar alguns minutos? Davi assentiu e se afastou, deixando Marina e Rafael sozinhos no galpão quase vazio. Rafael, Marina começou. Isso é loucura. É, ele concordou. A melhor loucura que já fiz. E nós, o que acontece com isto? Ela gesticulou entre eles. Rafael deu um passo mais perto. Marina, sei que é complicado. Sei que misturar trabalho e relacionamento pode dar errado. Mas também sei que o que sinto por você é real. E que trabalhar com você me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Marina olhou nos olhos azuis dele. Viu a sinceridade, a vulnerabilidade, a esperança. Rafael Montenegro, ela disse, você está me pedindo em namoro no meio de uma proposta de trabalho? Rafael riu, aquele riso genuíno que ela adorava. Acho que sim. É muito não convencional? Completamente não convencional, Marina confirmou. E totalmente perfeito para nós. Rafael sorriu e se inclinou para beijá-la finalmente, depois de semanas de tensão e momentos quase perdidos. O beijo foi suave e caloroso, cheio de promessas sobre o futuro que construiriam juntos. Quando se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. Então, vai aceitar o trabalho? E o namorado? Marina sorriu. Depende. O pacote inclui mais aventuras com sua sobrinha salvadora de oceanos? Definitivamente. E você promete que vamos trabalhar em campanhas que realmente fazem a diferença? Prometo. E café grátis? Rafael riu. Todo o café que você conseguir beber sem derramar em carros caros. Nesse caso, Marina disse, se esticando para beijá-lo novamente, aceito os dois. O trabalho e o namorado. Marina estava em seu novo escritório na Montenegro Enterprises, uma sala com vista para o jardim interno e paredes cobertas de fotos dos projetos que havia desenvolvido nos últimos meses. A campanha do evento sustentável havia gerado tanto sucesso que ela agora liderava uma equipe de 5 pessoas focada exclusivamente em campanhas de impacto social. Rafael entrou sem bater, como havia se tornado seu costume, carregando 2 cafés e um sorriso maroto. Como está minha diretora de campanhas especiais favorita? Ele perguntou, colocando um café na mesa dela. Bem, considerando que sou sua única diretora de campanhas especiais, não é uma competição muito acirrada, Marina respondeu, mas estava sorrindo. Rafael se inclinou para beijá-la rapidamente. E considerando que você é também minha namorada favorita, Rafael Montenegro, essa piada está ficando velha, mas você ainda ri. Infelizmente, Marina suspirou dramaticamente. Rafael se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Então, como está o projeto da escola de Isabela? Marina se animou imediatamente. Eles estavam desenvolvendo um programa educacional sobre sustentabilidade que seria implementado em escolas públicas, com Isabela como consultora oficial de perspectiva da criança. Incrível! Já temos 15 escolas interessadas e o material didático está quase pronto. Isa vai ficar famosa. Ela já está famosa. Ontem ela me disse que quer ser presidente para fazer leis que protejam os oceanos. Marina riu. Eu votaria nela. Eu também, Rafael concordou. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Digo, realmente feliz? Marina parou o que estava fazendo e olhou para ele. Era uma pergunta que Rafael fazia periodicamente, como se ainda não conseguisse acreditar que tudo havia dado certo. Rafael, ela disse suavemente, há 6 meses eu estava derramando café no seu carro e achando que minha carreira havia acabado. Hoje tenho o trabalho dos meus sonhos. Estou namorando o homem mais incrível que já conheci e ajudei uma criança de 8 anos a inspirar centenas de executivos a repensar suas prioridades.
Então, sim, sou ridiculamente feliz. Rafael sorriu aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a provocar e que nunca se cansava de ver. Bem, ele disse, já que você está tão feliz assim... Marina o olhou com suspeição. Rafael, o que você está tramando? Em vez de responder, Rafael se levantou e foi até a janela. Marina, vem aqui. Curiosa, Marina se juntou a ele. Lá fora, no jardim interno, estava Isabela segurando uma grande faixa que dizia: Marina, você quer se casar com meu tio Rafa? Marina se virou para Rafael, que estava sorrindo nervosamente e segurando uma pequena caixa de veludo. Rafael, ela sussurrou. Eu sei que é cedo, ele disse rapidamente. E sei que é não convencional ter minha sobrinha de 8 anos me ajudando a pedir em casamento. Mas, Marina, você mudou minha vida completamente. Me ensinou que negócios podem ter coração, que sucesso pode significar mais do que dinheiro e que é possível encontrar amor nos lugares mais inesperados. Marina sentiu lágrimas começando a formar nos olhos. Então, Rafael continuou abrindo a caixa para revelar um anel simples e elegante. Marina Santos, mulher que usa janelas de Ferrari como espelho e que consegue convencer executivos milionários a ouvir conselhos de uma criança de 8 anos. Você quer se casar comigo? Marina olhou para o anel, depois para Rafael, depois para Isabela lá fora que estava pulando de ansiedade. Rafael Montenegro, ela disse, você está me pedindo em casamento no meu escritório com sua sobrinha segurando uma faixa no jardim? Estou, Rafael confirmou. É muito não convencional? Marina riu através das lágrimas. Completamente não convencional e absolutamente perfeito. Isso é um sim? É um sim, Marina gritou se jogando nos braços dele. Lá fora, Isabela começou a pular e gritar. Ela disse sim, tio Rafa, ela disse sim. Rafael colocou o anel no dedo de Marina e a beijou, e ela pensou em como sua vida havia mudado completamente desde aquela manhã caótica quando derramou café em uma Ferrari vermelha. Às vezes, os melhores momentos da vida começam com os maiores desastres. E às vezes, ajustar o sutiã na janela do carro do homem certo pode levar ao final feliz mais perfeito e inesperado possível. 2 anos depois, na festa de casamento realizada no mesmo galpão onde fizeram o primeiro evento, Isabela fez um discurso como madrinha júnior sobre como, às vezes, os adultos precisam derramar café em lugares certos para encontrar o amor. E todo mundo riu e concordou que ela tinha razão. E Rafael e Marina viveram felizes para sempre, provando que romance e comédia, quando misturados na proporção certa, criam as melhores histórias de amor. Fim.